Oi, turminha! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a gente vai ver o final da história A Princesa e a Ervilha. Vamos fazer a leitura da história completa dessa vez. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas as que encontrava tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, não. Havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo, muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Uma noite, desabou uma tempestade medonha. Chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente, bateram à porta do castelo, e o rei em pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos quase desmanchando, que era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa real. A moça tanto afirmou que era uma princesa, que a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes e colocou sob eles uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Oh, não consegui dormir, respondeu a moça. Havia algo muito duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões. O príncipe casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para um museu e ainda deve estar por lá. Essa história, foi adaptado do conto de Hans Christian Andersen. Agora, sobre essa historinha. Quem eram os personagens? Como toda narrativa, nós temos personagens. Quem eram os personagens? Sim, os personagens eram o príncipe, a princesa, a rainha e o rei. Entrou a criada lá também, né? Então ela pode também ser considerada uma personagem. Mas quem era a personagem principal dessa história? Exatamente, era a princesa. Como essa história ela é um conto, e em todo conto a gente tem um conflito, um problema, então me digam, que conflito existia nessa história? Qual era o conflito? Qual era o problema? O problema principal. Exatamente, o problema era descobrir se a moça realmente era uma princesa, né? E esse conflito ele foi resolvido? Como ele foi resolvido e quem resolveu esse conflito? Sim, né? O conflito foi resolvido. Foi resolvido por quem? Pela rainha. A ideia que ela teve de pedir para a criada colocar um grão de ervilha embaixo dos colchões para ver se a moça era realmente tão sensível a ponto de ser considerada uma princesa, né? Foi resolvido depois que a rainha fez um teste com a moça. E aí, vocês concordam com a atitude da rainha? Respondam para quem estiver com vocês. E vocês gostaram do final dessa história? Espero que tenham gostado. Como todo conto, é uma história legal, né? Onde os problemas são resolvidos no final. Eu gostei. E vocês?
Agora, a gente vai fazer uma atividade. A atividade de hoje é um texto lacunado. Vocês já receberam o PDF e é esse aqui, tá? Temos aqui um convite do casamento, né? Do casamento da princesa com o príncipe. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão preencher esse convite com as informações que estão faltando, tá? Vão colocar aí as informações que estão faltando no convite. Lembrar que no convite aí tem que ter dizendo o horário, né? Tem que ter dizendo quem é que está convidando. Não é difícil. Vamos lá? Vamos preencher o convite e mandar a foto aqui para a tia. Vou corrigir lá na plataforma, tá certo? Até a próxima aula.